homem prudente construiu uma casa sobre a rocha. Ele disse também que nos mandaria no meio de lobos, ovelhas no meio de lobos. Portanto, deveríamos ser prudentes. Jesus também falou a respeito de um administrador, um homem prudente. E ele fala de 10 moças que faziam parte das festividades de casamento. 5 dessas moças eram prudentes. Elas carregavam o óleo para a candeia. Então, o que nós temos em comum nessas 4 referências é prudência. O Senhor Jesus quer que você seja prudente. E o que é ser prudente? Nós podemos ver na palavra de Deus com mais clareza, nos versículos em Provérbios, o que é prudência. Mas me parece que prudência tem a ver com cautela, cuidado, atenção. E o contrário disso é a imprudência, que nós conhecemos também como uma pessoa descuidada, uma pessoa desatenta. Então, na vida cristã, nós temos que ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, prudentes. E no nosso tema de número 30, em Provérbios, vamos estudar sobre prudência e vamos ver alguns ladrões da prudência. O que rouba de você essa virtude ou essa ação de ser prudente? Quais seriam os ladrões? Então vamos começar com a falta de planejamento. Pessoas que não planejam são pessoas imprudentes. Provérbios capítulo 10, versículo 5. Provérbios 10, 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Ou seja, aquele que planta o trigo, porque é assim que a palavra de Deus quase sempre se refere à plantação, está falando de trigo ou cevada. Então na época de verão era a época de colher, de juntar. Então quem ajunta, quem colhe na época de colher é uma pessoa prudente, é uma pessoa que planejou para que aquele tempo fosse um tempo não em que ele visitasse os familiares distantes, não que ele resolvesse fazer outras coisas, mas era tempo de juntar, de cortar e juntar as espigas de milho para colocar no celeiro, para colocar nas carroças, para ele ter o sustento para quando os dias maus viessem. Na sua vida também, você é uma pessoa prudente quando você tem um planejamento. Nós somos uma cidade, de certa forma, sazonal também. Muitos aqui vivem de temporada, de época, e por isso tem que fazer um bom planejamento. Um planejamento para conseguir produzir e um planejamento para conseguir se manter até que venha produzir novamente. E em tudo na nossa vida nós temos que ter planejamento. Se você vai assumir algum cargo, por exemplo, na igreja, você precisa planejar. O que você tem que fazer, o que aquele cargo exige de você. Quais são os planejamentos para você realizar bem aquilo? Se você vai cuidar do seu lar, você precisa fazer um planejamento. Até a nossa igreja, por exemplo, nós não vamos deixar para juntar as fraldas para presentear o bebê, a mãe, quando o bebê nascer. Mas a gente já faz isso bem antes. A gente planeja, a gente faz tudo bonitinho, uma caixa enfeitada,
pessoas sendo avisadas constantemente, porque na igreja precisamos fazer tudo com ordem, com decência, com planejamento. Então, se você é uma pessoa sem planejamento, você já está no caminho da imprudência. Na sua vida você precisa planejar. O outro ladrão da prudência é a impulsividade. O que será que quer dizer impulsividade? O que é uma pessoa impulsiva? É uma pessoa que age conforme as emoções. Uma pessoa que explode rapidamente é uma pessoa impulsiva. Uma pessoa também que se voluntaria para todas as coisas a qualquer momento também é uma pessoa impulsiva, porque você não consegue dar conta de todas as coisas que você quer abraçar. Não é porque há uma necessidade em alguma área da nossa vida que nós precisamos abraçar aquele compromisso. A impulsividade acaba sendo ou se tornando uma imprudência. Você é uma pessoa impulsiva? Você é uma pessoa que age de acordo com as emoções, sem pensar? Então você vai causar muito estrago na sua vida se você for assim. Provérbios capítulo 12, versículo 16. Provérbios 12, 16. Nós vemos aqui uma pessoa impulsiva, que age conforme os impulsos. A ira do insensato, num instante, se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Então, o insensato, o imprudente, ele é assim. Na hora você já descobre quem ele é. Na hora ele já se revela quem ele é. Ele já revela toda a tolice dele, da impulsividade. Mas o prudente é diferente. O prudente, ele oculta a afronta. Se alguém me provoca, como uma pessoa prudente, dirigida pelo Espírito, seguindo a palavra de Deus, eu vou ocultar, eu vou encobrir aquela ofensa, aquela afronta. Eu vou maturar aquilo. Eu vou aguardar para tratar de uma maneira correta. Aqui não é o momento, agora não é o momento e nem aqui é o lugar. Vamos aguardar um pouquinho, daí a gente continua a nossa conversa. Não se entregue às pessoas impulsivas. Não é porque outras pessoas agem no impulso que eu tenho que agir no impulso também. Isso acontece quando a gente passa em frente a alguma loja, quando a gente abre algum site de compras, vendas. Nós precisamos pensar, precisamos planejar, precisamos fazer contas, precisamos nos antecipar aos imprevistos. Então, se você é uma pessoa impulsiva, você vai agir conforme os seus impulsos e não vai dar certo. Uma pessoa com uma qualidade tão boa, igual Pedro, que fala que Jesus é o Filho do Deus vivo. Logo depois, mas logo depois mesmo, ele quer impedir Jesus de ir para Jerusalém, porque Jesus ia ser preso, e Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Então, às vezes você acerta muito bem, mas às vezes você erra feio por causa da impulsividade. Não. Quem está falando que vai para Jerusalém, vai ser preso, vai ser amarrado, vai ser morto e ao terceiro dia ressuscitará, é aquele que é o dono da vida. Você não precisa se preocupar. Ele só está informando. Ele não está pedindo ajuda. Às vezes nós
achamos que uma pessoa, ao informar alguma coisa, ela está pedindo ajuda. E nós já queremos, pela nossa impulsividade, resolver. Eu não estava pedindo ajuda, só estava dizendo. Às vezes, porque alguém fala de uma necessidade que alguém está passando, imediatamente a gente já tira o dinheiro da carteira, passa o Pix e já queremos ajudar alguém. Isso não é bom? O apóstolo Paulo disse que para contribuir e para ajudar nas necessidades, não pode ser por constrangimento e nem por necessidade. Não é porque alguém está necessitando que impulsivamente eu já tenho que ajudar. Eu preciso aguardar o que Deus vai falar no meu coração, porque daí eu posso dar de coração. Então, meus irmãos, ao mesmo tempo que vocês e nós ouvimos pela própria palavra de Deus que precisamos estar prontos para alguma coisa, a palavra de Deus diz que nós devemos ser prudentes também. Algo que você deve estar sempre pronto é ouvir, mas tardio para falar. Ouvir não é impulsividade. Ninguém fala assim, eu fui impulsivo e ouvi. Não. A Bíblia não fala para você ter controle quanto ao ouvir. Mas a Bíblia diz que você tem que ter controle quanto ao falar. Porque ouvir está fora de você. O ouvido, ele nunca expele nada, palavras. Mas o ouvido recebe. Receber está tudo bem. Porque ao receber, eu posso receber qualquer coisa. Depois que eu vou refletir naquilo, depois que eu vou pensar naquilo e vou fazer uma decisão sobre aquilo. Ouvir não é perigoso. Perigoso é sair falando. Então a impulsividade é sempre algo que acontece num instante. E essa é a ira do insensato e muitas coisas que fazemos por impulsividade, por impulso. Então, são dois ladrões até agora da prudência: a falta de planejamento, agir sob impulso ou impulsividade, e o terceiro ladrão da prudência é o exibicionismo. Exibicionismo ou ostentação. Quem quer se aparecer. Quem quer se aparecer é imprudente. A palavra de Deus ensina que você não deve ser assim. Não precisa ostentar, não precisa se aparecer. Provérbios 12, versículo 23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Interessante como nós queremos sempre que as pessoas saibam o que nós sabemos. Ele precisa saber, eles precisam saber que eu sei desenhar, que eu sei pintar, que eu sei costurar, que eu sei fazer coisas que ninguém sabe fazer. Todo mundo precisa saber das minhas qualidades. Todo mundo precisa saber o quanto eu sei sobre todos os assuntos. Mas a palavra de Deus diz que o homem prudente, Jesus falou que temos que ser prudentes. Ele oculta, ele esconde o conhecimento dele. No futebol a gente brinca e fala, está escondendo o jogo. Alguns escondem tão bem que nunca aparece, né? Está escondendo o ouro, está escondendo o conhecimento. Fica assim mesmo.
Não precisa dar o seu currículo para as pessoas. Ninguém perguntou, ninguém quer saber. Quando elas quiserem, elas perguntam. E aí você pode também cooperar com o seu conhecimento. Mas você não precisa ter pressa para que as pessoas conheçam as suas habilidades. Não precisa ter pressa para expor os seus conhecimentos. No momento certo, a sociedade vai precisar de alguém com aquelas habilidades, com aquele conhecimento, e aí é o momento que vão te acionar. E quando não for assim, pode ficar tranquilo também, porque Deus sabe o que você pode oferecer. Se as pessoas não estão aproveitando aquilo que Deus pode oferecer através da sua vida, quem está perdendo são as pessoas. Mas você sempre vai ter espaço na obra de Deus. Não importa se você está numa igreja de 50, 100 membros ou 1000 membros, não importa. Você é um servo de Deus, você vai ser acionado em algum momento. Assim também nas empresas, assim na sua casa, na sua vizinhança. Todas as pessoas têm seu espaço. E a palavra de Deus diz que o prudente, ele esconde. Não é que ele esconde, ele não quer aparecer, né? Porque o insensato, na hora, ele já começa a proclamar as estutícias dele. Às vezes ele nem sabe nada, mas ele começa a falar que sabe. Na hora H, ele põe a mão e estraga tudo. Então são ladrões da prudência, o exibicionismo ou a ostentação. Outro ladrão da prudência é uma exposição desnecessária, quase igual, né? Uma exposição desnecessária. Às vezes você não precisava aparecer naquele assunto. E ao se expor demais, você agora está sofrendo as consequências de se expor. Podia ficar na sua. A palavra de Deus nos dá orientação também sobre nós nos expormos de modo desnecessário. Provérbios 13, versículo 16. Provérbios 13, 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. É muito fácil conhecer um tolo, porque é igual uma praia. Na praia, você fica lá na areia, e se tiver alguma sujeira, em algum momento vai espraiar, vai jogar para a areia. Pode ser que vai recolher uma hora, mas vai voltar. Então assim também tem sido o insensato. Às vezes parece que ele recolhe um pouquinho da insensatez, da tolice dele, mas espera mais um pouquinho que você vai ver. Você vai ver ele espraiar toda a insensatez, a tolice dele. A palavra de Deus diz que você não precisa se expor assim. Algumas pessoas, talvez por hipersensibilidade, elas são sensíveis, isso é bom, ser sensível, mas elas começam a expor coisas da sua vida que realmente não é necessário. Às vezes você vai chamar isso de transparência, mas você não precisa ficar expondo os seus pecados passados. Você não precisa expor os seus pensamentos pecaminosos. Você não precisa expor essas coisas que tanto desonram o nome de Deus e desonram as pessoas também. Talvez você já ouviu pessoas dando testemunho de sua conversão. E alguns até falam que aquilo não foi um testemunho, foi o quê?
um testemunho. Um testemunho, foi triste, porque eu não precisava saber daqueles detalhes. O que realmente você quer exaltar? Quem você era antes de Cristo? Ou o que você se tornou por causa da salvação em Cristo Jesus? Você não precisa se expor, porque Deus não está mandando você expor os seus pecados, os seus pensamentos, as suas tolices, porque cada um já tem sua cota de tolice. Nós não precisamos ficar ouvindo mais as tolices das outras pessoas. Agora, é claro que às vezes você precisa fazer isso, mas tudo tem o tempo certo, o momento certo, o local certo e para a pessoa certa. Às vezes Deus quer que você exponha algum pecado, alguma atitude errada, para que você possa ser tratado. Mas o prudente é uma pessoa que ele não se expõe, ele procede com conhecimento. O insensato não, ele espraia a sua loucura. O outro ladrão da prudência é a tolice ou a estupidez. A imprudência já é tolice, já é estupidez, mas nós temos no capítulo 14, 18, esse ladrão da prudência. 14 e 18. Os simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Então, se você é uma pessoa prudente, dirigida pelo Espírito Santo, você vai estar coroado de conhecimento. Cada vez mais você vai adquirindo para sua cabeça essa coroa do conhecimento. Mas o simples, e às vezes simples não entenda em Provérbios como uma pessoa sem ambição, humilde, modesta. Não. Simples é a pior forma da ingenuidade. Simples é a pessoa que se deixa enganar. Ser enganado é pecado para o crente, porque você tem a palavra de Deus, você tem os conselheiros, você tem pessoas para que você não seja enganado. Se você está sendo enganado, é porque você está desobedecendo a palavra de Deus. O simples, ele herda a estutícia, a estupidez, a loucura. O sábio, ele está passando num caminho e ele vê o perigo, ele se desvia. O simples não, ele enfrenta e cai no buraco. Eu não vi. Não, você chegou muito perto, foi isso que aconteceu. Então, o que você quer herdar? Qual é a herança que você quer para a sua vida? O conhecimento que a prudência dá? Ou a estupidez que a tolice faz com que você adquira? Então esse é um ladrão da prudência, a tolice ou a estupidez. Tem também um outro ladrão da prudência, que é a rebeldia. A rebeldia e a parolice. Aí, Jonas, uma nova palavra para a gente. Parolice. Parolice é o tagarela, é o que fala muito. A rebeldia é um problema e falar demais é um problema também. A palavra do Senhor nos diz, pelo menos 2 vezes, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, que a Maria, mãe de Jesus, guardava todas essas coisas no coração. Ela podia falar um monte de coisa, né? Você já conheceu meu filho? Sabe quem é meu filho? Sabe o que ele fez? Sabe o que ele vai fazer quando ele estiver no ministério dele? Não, nada disso. Maria guardava todas as coisas no coração. Ela guardava e aguardava. Ela viu Jesus
evidentemente desde o nascimento, e viu Jesus até a morte dele na cruz. Todo esse momento, Maria possivelmente guardava no coração. Até uma vez, numa festa, no primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, ela falou assim, ela aconselhou as pessoas: façam tudo que ele disser a vocês. Porque ela sabia, ela conhecia quem era Jesus, o Filho de Deus. Mas a rebeldia e a parolice, a tagarelice, parolice é o mesmo que tagarelice, falar demais, ela faz de você uma pessoa imprudente. Provérbios 15, versículo 5. Provérbios 15, versículo 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue o quê? A prudência. Ser obediente a pai e mãe desde pequeno, isso já forma o caráter de alguém, e às vezes esse caráter já é formado mesmo uma pessoa não sendo crente. Por isso você vai encontrar incrédulos obedientes a pai e mãe, mas que se tornaram ótimas pessoas. É claro que elas precisam se converter, mas só obedecer pai e mãe já te dá um up, uma levantada na sua integridade. Só o fato de você ser obediente, honrar pai e mãe. E capítulo 15 também, versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Aqui a parolice, a tagarelice. Quem é justo, quem é prudente, ele vai meditar naquilo que ele vai responder. Ele não vai ter pressa. A gente não fala assim para as crianças, né? Quando faz um pedido, se tiver que ser agora, a resposta é não. Se tiver que ser agora, é não. Agora, se a gente pode pensar um pouquinho mais, pode ser que esse não mude. Então, nós não podemos deixar as pessoas controlarem nossa agenda de tal maneira que, não, você tem que responder agora, você tem que decidir agora ou nunca. É só hoje, as promoções, né? Só hoje. Já faz 30 dias que é só hoje. Não, deixa que as pessoas esperem. O coração do justo, ele medita no que ele vai responder, mas quem tagarela mesmo são os perversos. E o que acontece? A boca deles transborda de maldade. Porque se você não tem tempo para filtrar o seu coração, você já sabe o que vai sair dali. Porque do nosso coração, Jesus disse que saem as procelas da vida, a abundância de coisas ruins do coração. Por isso nosso coração precisa ser filtrado, lapidado, e quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso nós devemos aguardar, porque senão a imprudência vai roubar de nós isso. Essa espera, esse meditar. Medite mais naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai responder. Outro ladrão da prudência é a infâmia e o devaneio. Bom, infâmia é algo vergonhoso. Bom, uma rebeldia é uma infâmia. E devaneio, não sei se você está sofrendo disso exatamente agora, né? Se você estiver sofrendo devaneio agora, você nem está prestando atenção no que eu estou falando. Devaneio é aquilo que o aluno começa a olhar pela janela, aí ele vê uma coisa voa e
Enquanto isso, a matemática está comendo solta na lousa, né? Mas a gente está no devaneio, sempre longe, fora dessa terra. E isso faz a gente não ser prudente, a gente se torna imprudente. Se você estiver devaneando enquanto você dirige, você pode praticar ou se envolver num acidente. Você somente precisa estar ligada naquele assunto. Em vários temas da nossa vida, o devaneio é prejudicial. Você não presta atenção, você está voando. E você está perdendo coisas importantes da vida. As drogas têm um efeito de devaneio. Por que as pessoas se envolvem em drogas? Porque elas querem devanear. Porque elas querem sair da realidade desse mundo. A realidade dói muito. O devaneio dá um alívio. Mas todo devaneio traz um alívio enganador. Porque ao fugir da realidade, às vezes você não consegue voltar para ela. E você precisa da realidade. Você precisa ser uma pessoa prudente, cautelosa, cuidadosa, atenciosa. Por isso Deus quer que você seja prudente. Senão, sem querer, porque você está devaneando, em vez de construir a casa sobre a rocha, você constrói sobre a areia. E o prejuízo vai vir. Provérbios 17, 2. Provérbios 17, 2. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Vergonha aqui é infâmia também. Então, olha que cômico que é essa situação. Que cômica que é a situação. Um escravo chegando antes do que o filho. Um escravo tendo a parte da herança com os filhos do dono da propriedade. O que você pensa do escravo? Ele está ali só para trabalhar. Quando morrer, morreu. Essa é a figura do escravo. O escravo não ganha nada. O escravo só dá. O que ele ganhar é para ele se sustentar, para se manter forte, para trabalhar mais. Mas aqui a palavra de Deus diz que o escravo prudente, a virtude que nós estamos estudando, prudência. O escravo prudente, ele consegue sair da situação de escravatura e ele ganha do proprietário a herança, a ponto de, já houve na história isso, em que o dono, o senhor, ele fala: olha, você vai ficar no lugar do meu filho. Você vai ganhar a preeminência, o lugar mais importante, porque meu filho é um traste, não serve para nada. Mas esse escravo é mais útil do que o filho, porque o filho trouxe infâmia. Então esse é o ladrão da prudência, a infâmia, a vergonha, a rebeldia. E também o devaneio é um ladrão da prudência. Versículo 17, 24. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam por onde? Pelas extremidades da terra. É impressionante como há pessoas que, em vez de olharem aqui, o que eu posso fazer aqui para mudar essa situação, ele está sempre olhando longe. A maneira de você ajudar o seu casamento é dentro do casamento. Mas tem pessoas que estão sempre olhando um dia,
aquela pessoa, eu vou receber uma ajuda. Há pessoas também que estão pensando na obra de Deus assim: um dia eu vou servir a Deus, vou ser uma pessoa que eu vou estudar e vou ser usado e talvez vou estar num campo missionário. Espera aí, aqui tem coisa para fazer. Pode começar, né, por aqui, e depois você vai seguindo até os confins da terra, mas você começa aqui. O devaneio faz você se perder. Um dia eu vou investir, um dia eu vou poupar, um dia eu vou... Não, agora, começa agora. Um dia eu vou contribuir na obra de Deus. Quando eu vender aquela propriedade, quando eu me aposentar, quando isso, quando aquilo... Não, hoje, com o que você tem, com o que você pode. Não viva de devaneios, porque ele te leva para lugar nenhum. Você tem que focar aqui. O que eu posso fazer hoje? Então esse é um ladrão da prudência, o devaneio. Os olhos sempre vagando pelas extremidades da terra. Mas a sabedoria é o alvo do inteligente. Eu vou acertar esse alvo agora. Agora eu preciso alcançar esse alvo. E mais dois aqui ladrões, tá? Estão cheios de ladrões, né? O outro ladrão da prudência é a inconsequência. Uma pessoa inconsequente. O que é o inconsequente? É uma pessoa desmiolada, descabeçada, desastrada no seu sentido mais amplo. Quer ver o versículo? Provérbios 22, 3. Até já mencionei isso hoje. Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e faz o quê? Esconde-se. Mas os simples passam adiante e o que acontece? Sofrem a pena. Então, qual a vantagem de você não se desviar do mal? Você quer o quê? Ser mais forte do que todo mundo? Você quer provar que você pode passar por ali? Por que eu vou pegar num fio desencapado? Qual a vantagem disso? O que eu quero mostrar para as pessoas? Não, eu prefiro desligar a chave geral. Aí eu mexo com aquele fio morto. A ingenuidade pode ser maléfica para você. A ingenuidade, a simplicidade aqui, ela não é aquela simplicidade de humildade, não. O simples, o tolo, ele é tolo. Na verdade, ele está sofrendo à toa, porque ele poderia se desviar daquele sofrimento. Isso serve para muitas coisas, como mencionei um pouquinho aqui, mas quantos acidentes domésticos acontecem por bobagem? Acidentes domésticos dificilmente, mas é muito difícil acontecer se você primeiro para pensar no que você está fazendo. Aí você toma todas as medidas de segurança. Dificilmente você tem acidente. Mas os acidentes acontecem pela nossa muita confiança. De querer enfrentar aquilo, já fiz várias vezes, vou fazer mais uma. O prudente vê o mal e se esconde. Eu vou me desviar do mal, vou fazer uma coisa para não acontecer isso. Isso serve para acidentes domésticos, né? Proteção, segurança no trabalho, em casa. Isso serve também para o que eu vou falar. Se eu já sei que a situação é difícil, e se eu soltar certas frases, expressões, eu sei que vai piorar. Então eu vou me esconder disso, eu vou me desviar disso. Agora, você quer provar o que para você mesmo? Você é corajoso?
Então esse é um grande ladrão da prudência. Prudência sempre é cuidado. Tem um ditado que fala: todo cuidado é pouco. E todo cuidado que você tomar em todas as circunstâncias da sua vida, você ainda vai ver, é pouco. Porque na hora que acontece algo ruim, você fala: eu podia ter tomado mais cuidado. Eu poderia ter evitado falar aquilo. Eu poderia ter me desviado dessa situação. A prudência, ela é a antecipação das tragédias. Você é prudente, você está evitando tragédias. Agora, talvez você queira uma vida mais emocionante, né? Eu não quero uma monotonia na minha vida, eu quero algo mais emocionante. Pois é, mas as emoções, as grandes aventuras, você pode pagar um preço muito alto por isso. E finalmente, o último ladrão da prudência, nós começamos com a falta de planejamento. E agora é quase igual, é o despreparo. Despreparo. Você pode planejar, mas se você não se preparar enquanto você planeja, não adianta nada. Então, se você tem um concurso público, por exemplo, algum teste, eu vou me planejar, eu vou fazer inscrição aqui, inscrição ali, já estou bem planejadinho, eu já sei que horas que eu vou sair de casa, eu já sei que eu vou levar uma caneta, não sei se é azul ou preta, qual que pode, eu vou ler os regulamentos, tudo isso. Mas se você não estudar, seu planejamento não adianta nada. Você tem que planejar e você tem que se preparar. Neemias é um grande exemplo disso. Neemias era um homem que era o copeiro do rei. Ele ficou sabendo da situação da cidade de Jerusalém, do seu povo, os muros caídos. Ele planejou, aqui na mente, no coração, ele orou, ele planejou. E ele se preparou, porque quando o rei perguntou: por que você está triste? Ele falou: eu não posso estar alegre, porque olha o que está acontecendo lá na minha cidade, os muros caídos e tudo mais. E o rei pergunta: o que você quer? Aí ele dá uma lista das coisas que ele quer. Então ele não apenas se planejou, ele se preparou muito bem para aquela abordagem. Provérbios 24, versículo 6. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Então não adianta você saber que o inimigo está vindo e que logo a gente vai entrar em guerra, combate. Não, isso pode fazer parte do planejamento, mas você precisa se preparar, precisa fortalecer os muros, precisa vestir os soldados com as armaduras, precisa encher de piche as flechas. Você precisa se preparar para o inimigo. E uma maneira ótima de se preparar, o prudente faz isso, ele busca conselhos. Então busque conselhos para ser prudente. Eu acho que tem muitas coisas práticas aí, mas tem muitos ladrões. Talvez você já tenha sido roubado durante os anos, e você está recebendo aí conselhos da palavra de Deus para você tomar de volta e deixar de ser imprudente, mas começar a ser prudente. Que Deus abençoe a vida de cada um. O Senhor Jesus fala então que o homem prudente construiu sobre a rocha. Ele disse que nós somos como ovelhas enviadas para o meio dos lobos. Nós devemos ser prudentes. O administrador foi prudente, e aquelas moças, 5 delas foram prudentes, estavam prontas. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque Jesus foi e é o nosso grande exemplo de prudência no falar, no agir.
Em tudo que Ele fez no ministério dele aqui na terra, nós podemos aprender. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a nos anteciparmos às tragédias, a nos anteciparmos aos problemas e a sermos prudentes, cuidadosos, atenciosos. Agradecemos a Deus porque nós temos sempre bons conselheiros. Eles podem nos ajudar nos momentos de dúvida. Nós pedimos a Deus que saibamos lançar mão disso. Obrigado a Deus, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.